Olá, como vai você? Bem rapidinho, eu quero falar um pouco sobre uma dinâmica comportamental familiar que acaba reforçando uma outra dinâmica comportamental do dependente químico. O dependente químico ele tem uma característica bastante peculiar que é a manipulação. A manipulação foi um comportamento aprendido que ao longo do tempo ele sempre usou deste recurso para ter o seu ganho secundário, para ter o seu prazer imediato, neste caso o uso da substância. Então, através da manipulação, da articulação, através da sedução, ele consegue e conseguiu adquirir o seu prazer imediato. Então, ele como se ele treinasse o cérebro dele para ter vantagem, treinasse o cérebro dele para ter ganhos secundários, para ter o prazer imediato, propriamente dito. Ou seja, é um comportamento aprendido. Após o uso da substância, ou seja, quando ele interrompeu o uso da substância, essa característica, esse comportamento ainda persevera, ainda está nele. E ele precisa fazer alguns esforços para ir extinguindo e fazendo com que desapareça esse comportamento. Entretanto, a problemática é quando ele, no seio familiar, encontra uma dinâmica que acaba reforçando esse comportamento. Eu chamaria essa dinâmica de Torre de Babel. Não lembro quais eram os povos, também não lembro qual era a época, mas inclusive é bíblico que aqueles povos estavam tentando fazer uma torre para alcançar o céu. E Deus, vendo o que eles estavam fazendo, Deus fez um terremoto lá, onde após isso as pessoas começaram a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Aonde um falava um idioma, o outro falava outro idioma, assim sendo, não foi possível eles se comunicarem e terminar de fazer aquela torre e encerraram a empreitada ali porque eles não estavam se entendendo. Por que eu estou chamando de Torre de Babel a dinâmica familiar? Porque existem algumas famílias que na comunicação entre si, do que diz respeito à intervenção e a direcionamento ao dependente químico, falam em outras línguas, ou seja, um diz uma coisa, outro diz outra, o pai fala uma coisa, a mãe contraria e fala outra, ou o pai fala alguma coisa, o irmão fala outra coisa, e assim sucessivamente. Não há uma concordância entre a família. E ali, onde não há uma concordância, onde cada um fala uma coisa, o dependente químico, ele vai, obviamente, ir para o lado daquela pessoa da qual gera nele um ganho secundário, daquela pessoa da qual ele consegue encontrar ali um ganho secundário, consegue até encontrar um prazer imediato. Então, quando a pessoa, neste caso, um membro da família, ela não está em comum acordo com os outros membros da família, aonde um membro da família não reforça, não assina embaixo o que o outro membro da família ali se posiciona, o dependente químico vai encostar nesse, porque esse vai lhe gerar um ganho secundário. Aí que está a dificuldade, ou melhor dizendo, aí que está o encontro explosivo do dependente químico com a família que tem esse comportamento, é que a família acaba reforçando a atitude manipuladora, acaba reforçando a atitude de articulação, de sedução. Como eu falei que ele está num processo agora de abstinência sem usar a substância, ele está se esforçando para sair deste comportamento, ele está se esforçando para sair dessa dinâmica comportamental. Entretanto, ele precisa encontrar uma família que não reforça esse comportamento. E como que ele encontra uma família que não reforça? Quando a família, todos falam a mesma língua. Quando um diz uma coisa, o outro assina embaixo. Quando o pai diz algo, a mãe concorda. Quando a mãe diz alguma coisa, o irmão também se posiciona da mesma maneira. Ou seja, ele encontra na família um comportamento do qual ele não vai encontrar brechas para manipulação, ele não vai encontrar brechas para articulação. Por quê? Porque essa família está coesa, essa família está coerente, essa família estão todos falando a mesma língua para ajudar ele, obviamente, para ajudar ele inclusive a deixar
o comportamento manipulativo. Porque se ele encontra essas barreiras na família, ele começa a entender que aquele comportamento aprendido, que é a manipulação, a sedução, a articulação, ele começa a perceber que não está sendo mais reforçado. Ou seja, as pessoas já não estão mais caindo. Eu costumo dizer para eles que a família não deve mais cair nas ladainhas, não deve mais cair no gueré-gueré de vocês. Ou seja, ele vai entender que a família está sendo mais resistente, está sendo menos permissiva, enfim, a família não está caindo nas manipulações e nas articulações, e esse comportamento ele começa a desaparecer, começa a extinguir, começa chamando de remissão de sintomas, né? É um dos sintomas da dependência química que começa a remir, a desaparecer. E quando que isso vai acontecer? Quando a família Torre de Babel deixa de ser Torre de Babel e passa a ser uma família com comunicação mais coerente, mais coesa, onde todos estão falando a mesma língua. Então, pessoal, eu queria deixar esse recado para vocês. Eu acho que é interessante refletir sobre isso, para que se você ou se vocês são uma família Torre de Babel, nós temos que deixar de ser dessa maneira. Porque a família Torre de Babel reforça o comportamento manipulativo e o comportamento de articulação do dependente químico. E quando o dependente químico encontra uma família coesa, essa família está ajudando ele a extinguir esse comportamento que eu estou chamando, né, de um sintoma da dependência química, que é uma característica do dependente químico. Ok, pessoal? Tá aí mais um bate-papo aí para a gente refletir um pouquinho. Estou à disposição. Pode me chamar que a gente volta a conversar mais sobre isso se você achar necessário. Por enquanto é isso. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.